Nós vamos receber aqui no Linha de Frente a Karen Dweck. Ela mora em Etz Efraim, perto do centro de Israel. E olha, ela conhece bem, ela está no país há 27 anos e vai nos contar como tem sido os últimos dias por lá. Boa noite, Karen. Presumo que sejam 19 horas e 20 minutos em Israel agora. Exatamente. Boa tarde para vocês. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer esta pergunta. Você está numa zona atingida pelo conflito. Como está você, a sua família? Se as sirenes estão tocando com menos frequência, a sua rotina tem sido interrompida para que você corra até bunkers, conhece alguém que perdeu, faz um apanhado geral da situação psicológica também que está se abatendo nesse momento aí em Israel. Bom, aqui está todo mundo em zona de conflito, né? As pessoas aqui têm áreas mais atingidas e áreas menos, que tem menos sirenes, mas em todos os lugares estão tendo. A gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair as crianças precisam ir para a escola, e a gente fica toda hora apreensivo se alguma sirene vai tocar enquanto a gente não está perto deles, ou quando a gente está no caminho, ou quando a gente está em qualquer lugar, porque em todos os lugares a gente ouve as sirenes e a gente precisa se proteger, né? Então, realmente, essa é a realidade. O Hamas manda para cá mísseis com o intuito de atingir civis, atingir casas de civis, e a gente tem que se proteger, e a gente sabe o que tem que fazer para se proteger, e graças a Deus a gente toma as medidas que precisam para ter quanto menos feridos possíveis, mas hoje mesmo teve em Tel Aviv, e hoje mesmo teve gente que se feriu com os resquícios dos mísseis. Então a gente está tentando manter a rotina, mas é uma forma bastante tensa, né? Porque a gente está no meio dessa guerra. Fora o fato de muitas pessoas estarem com os filhos ou com os maridos ou com, né, assim, soldados dentro da guerra, né? Eu mesma tenho 2 filhos que estão na guerra, que são soldados, e a gente fica com essa tensão, né? Esperando que, se Deus quiser, vai ficar tudo bem e logo a gente vai poder ficar em paz e não ter mais esse terror aqui, né? É uma apreensão que a gente tem aqui, com certeza, e a gente está aprendendo a lidar com isso, mas a gente está rezando para isso terminar bem e acompanhando, né? Acompanhando, vendo que os soldados estão realmente conseguindo tentar acalmar a situação e acabar com o Hamas e tirar esse terror todo, porque esse é o objetivo, né? A gente conseguir ter a paz aqui sem ser ameaçados de, num dia qualquer, entrar aqui terroristas e começar a matar civis e crianças e velhos, enfim. Certo. A gente está procurando manter a rotina de alguma forma. Agora, Karen, veja bem, imagino você com... São 2 filhos que são do Exército, que estão na região? Sim. Então, você está com 2 filhos numa região perigosa. Eu imagino que o seu sentimento seria: eu prefiro que haja bombardeios e que os meus filhos não se exponham a um risco maior nas incursões terrestres. Por outro lado, quando você olha a imagem da adolescente sendo sequestrada, separada dos seus pais, das pilhas de jovens mortos nos bunkers, tem que ser muito super-humano para não sentir uma certa raiva, um certo desejo de vingança. Por outro lado, você passa também e começa a olhar durante as operações de Israel, morrendo crianças, palestinos que também são vítimas do grupo terrorista e de toda a situação. Como é que é esse duplo sentimento que deve estar se abatendo agora? Porque quando teve o 11 de setembro, os Estados Unidos invadiu, destruiu o Iraque em 2003, dizendo que tinha armas de destruição em massa, não tinha armas de destruição em massa, e foram lá e fizeram por pura política, né? Israel está procurando agir dentro da medida do possível para evitar um número grande de baixas, mas já são 11 mil mortos. Qual é o teu sentimento como mãe, como israelense que teve a pátria atacada e ao mesmo tempo vendo outras mães chorando a morte dos filhos nessa guerra tão triste? Não é... Realmente é um sentimento que
é complicado, né? Com um sentimento que realmente a gente fica dividido. Mas, assim, Israel, ele está procurando avisar, do lado, lá em Gaza mesmo, pedindo para os civis saírem de lá o quanto melhor antes. Ele está dando bastante avisos para que os civis não sejam atingidos, porque Israel precisa terminar com o Hamas. A gente não tem outra opção, a gente precisa terminar com esse terror. E não tem outro jeito se não for eliminando eles. Então, assim, eu vejo que Israel dá todos os avisos possíveis para que os civis saiam de lá. E o Hamas em si não deixa. Então, assim, você vê que eles usam as pessoas, eles usam os civis como escudos humanos para mostrar para o mundo quanto Israel está sendo cruel. E, na verdade, Israel está avisando e está tentando liberar até os palestinos do Hamas, né? Liberar os palestinos do terror. Não só Israel, mas também o lado deles. Tirar essas ameaças que eles não conseguem viver como eles precisam também. Então, quem consegue sair de lá, e é bastante gente que está conseguindo sair de lá, está protegendo. Israel está abrindo para eles caminhos para poder passar e sair dessa zona de conflito, mas Israel precisa continuar lutando para poder terminar com o terror, né? Então, assim, por mais que é triste, a gente está numa guerra, se a gente precisa chegar no nosso objetivo e a gente está fazendo o máximo possível para não atingir civis, eu espero que realmente o pessoal, os civis palestinos consigam sair de todos os lugares onde estão sendo avisados para que Israel continue sem ter perdas desnecessárias, né? Perdas de pessoas e vidas desnecessárias. A tensão existe, mas a gente precisa rezar muito e pedir para que a gente consiga terminar com o Hamas com o mínimo de perdas possíveis de civis, mas atingir esse objetivo para trazer o sossego para quem vive aqui em Israel, né? A gente vive aqui, a gente quer viver em paz, que nem a gente vivia até o dia 7 de outubro, né? Até lá a gente estava e não tinha essa guerra toda e todo esse terror. A gente não quer correr o risco de ter de novo isso, então a gente está apoiando todo o exército e os filhos e quem precisa para poder conseguir completar essa missão e rezando para que tudo dê certo, que eles voltem para casa logo, são e salvos. Karen Dweck, Renato Batista vai fazer uma pergunta para você. Oi, Karen, boa noite para você. Minha pergunta é, você disse que você tem 2 filhos que estão na guerra. Queria saber qual que é a sua forma de contato com eles, qual foi a última vez que você falou com eles, quais informações, claro, que você puder falar, eles te deram. Como é que está essa situação? Então, um dos meus filhos, não está exatamente na área perto da guerra, ele está um pouco mais afastado e com ele a gente tem um pouco mais de contato, né? Eu falo com ele quase todos os dias e ele está bem. E o outro filho meu que está mais perto da guerra, a gente não tem muito contato. A gente tenta falar, eles quando dão o telefone, de vez em quando a gente fala com ele. Com ele, a gente se encontrou desde que começou a guerra, 2 horas. Eles fizeram um encontro que a gente pôde ir visitá-los e depois a gente não pôde mais vê-lo, né? Então, assim, quando ele está disponível, que dão um telefone para ele falar com a gente conversa com ele, tenta dar a maior força possível e apoiar, né? Dar para ele a força tanto psicológica quanto tudo que ele precisa, assim, ouvir o que ele tem para falar, mas a informação do que acontece lá a gente não recebe pelos filhos, a gente em geral recebe isso pelo noticiário, porque quando a gente fala com eles é pouco tempo e a gente quer mais ouvir como eles estão mesmo, né? E dar força para eles. Karen, Avi Gelberg vai fazer uma pergunta para você. Conhece muito a região, conhece o país, obviamente. Oi, Karen, boa noite, como está? Eu estava lá no dia 7 também, nos dias seguintes, e eu sei que quando você andava na rua, primeiro as ruas muito mais desertas nos primeiros dias, e depois aquele olhar desconfiado, porque no dia 7 eu acho que também quebrou alguma coisa dentro do país, a gente sabe, Tel Aviv, Haifa, todos os lugares do país, as pessoas andavam à noite, meia-noite, saíam, tudo estava cheio, tudo lotado. Eu acho que
quebrou algo. Primeiro, eu queria saber seu sentimento sobre isso. E segundo, como é que está hoje o dia a dia em Israel? Bom, a verdade é que como a gente está nessa época de guerra e muitas perdas, né? E também muita atenção em torno dos reféns que estão sendo segurados lá em Gaza, né? Em Gaza. O ambiente em geral é triste e tenso, né? Então, assim, as pessoas tentam voltar para algum tipo de rotina, mas não é a mesma rotina que foi como era antes do dia 7 de outubro. Então, a gente procura ficar do dia a dia, né? Tentar superar a tristeza e tudo, e tentar ter uma rotina mais normal. Mas não é muito fácil, a gente faz o que dá, a gente tenta dar apoio um para o outro, mas não tá igual antes, realmente. Toda a rotina de todo mundo não é mais a mesma, pelo menos durante esse período de guerra. Diego Tavares, sua pergunta para Karen Dweck. Karen, boa noite, nossa solidariedade, prazer falar com você apesar das circunstâncias. Karen, com os movimentos de repatriação que nós tivemos nos últimos dias, com as listas, enfim, saindo das nacionalidades que estão sendo liberadas da faixa de Gaza, pouco tem se falado a respeito dos reféns, das centenas de reféns que ainda se encontram nas mãos do Hamas. Você diretamente aí em loco, o que você pode passar para a gente de informação a respeito dos reféns? Estão ocorrendo negociações, enfim, como está essa situação? Olha, a gente aqui está muito preocupado com os reféns, porque a gente também não consegue receber nenhuma informação sobre o que acontece com eles, né? A gente tenta entender por que quando se fala de coisas humanitárias, a gente não consegue ver o mundo pedir, assim, a gente vê receber notícias dos reféns, né? Da gente ver como que eles estão, onde eles estão, como eles estão, e está todo mundo muito tenso, né, tentando entender o que acontece com isso. Sobre as negociações, a gente não sabe que negociações estão sendo feitas, a gente sabe que tem bastante atividades em torno disso, a gente sabe que o exército e o governo de Israel está bastante ocupado para poder cuidar desse assunto e trazer os reféns de volta, mas a gente não está vendo nem a Cruz Vermelha, que tem que dar alguma informação e tentar ver a parte humanitária e ver se eles estão recebendo tudo que eles precisam. Eu sei que tem crianças pequenas lá, tem velhos, tem gente que teve câncer e precisa conseguir continuar tendo tratamento de câncer e a gente não sabe se está tendo. Quer dizer, tem muita gente refém lá que precisa de tratamentos médicos e a gente não tem a mínima noção do que está acontecendo lá. Então, essa tensão é muito grande e tem bastante passeatas e tentando descobrir e pedir ajuda para o mundo inteiro para poder realmente receber alguma notícia e esperar que realmente consigam trazer eles de volta. A gente está bastante tenso nessa área e bastante triste também, né? Porque muitas famílias que são mais de 240 reféns, são muitas famílias que estão esperando os seus entes queridos voltarem para casa e a gente está querendo junto, né, ver eles voltarem. Desculpe, Karen. São 14 horas e 34 minutos. Rick Melo, sua pergunta para Karen Dweck. Karen, solidariedade para vocês também, muita força. Eu confesso que eu também não caio nesse conto do Hamas, nessa narrativa que o Hamas tem feito para conseguir apoio do resto do mundo, porque Israel, de fato, tem tentado aí neutralizar o Hamas de qualquer maneira, e entendo que nesse começo um número de mortes muito alto, e por isso que o mundo inteiro, né, começa aí a debater e tentar analisar se Israel poderia ter menos mortes, mas eu entendo que Israel está fazendo o papel que tem que fazer, que é acabar com esse grupo terrorista ridículo que acabou com a morte de 1.500 pessoas que não tinham nada a ver com nada, não sabiam nem o que estava acontecendo naquele dia, ali no começo de outubro. Eu entendo, a gente tem conversado com algumas pessoas, temos debatido esse assunto nas últimas semanas, e eu tenho visto uma unanimidade em todas as pessoas com quem a gente conversa dentro de Israel,
de que vocês estão, de fato, apoiando o governo, apoiando as atitudes do governo, até que o Hamas seja exterminado. É claro que entendo que preocupados também com a morte dos palestinos, como a gente está comentando, que também são vidas e também são inocentes como os israelitas, mas não tem jeito. O Hamas está fazendo, de fato, uma estratégia que não tem de maneira diferente de se fazer, que não tenha casualidades aí de pessoas inocentes. Queria entender se é isso mesmo, se o povo, se a população toda está junto com o governo, está junto com essa estratégia militar, se acreditam nisso, se existe um congregado da população de falar, não, essa é a maneira que a gente tem que fazer, é isso mesmo, nós vamos até o fim. Esse é o sentimento aí dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus vizinhos, do que você tem visto em Israel? Exatamente. O povo aqui está realmente todo mundo muito unido e dando todo o suporte possível, porque todo mundo acredita que esse é o caminho, né? A gente dá força para o governo, dá força para o exército, todo mundo está unido para poder fazer o que for preciso para dar esse suporte, né? Então, você vê muitas pessoas tentando arrumar o que precisa para todos os soldados, fazer solidariedade, o que der com todo mundo, mesmo com as famílias que saíram das casas, que não tem como continuar morando lá perto da zona de conflito. Então, muitas famílias saíram lá da região, então morando em outros lugares, em hotéis, ou fazendo, morando junto com tem famílias que estão recebendo, famílias do sul, famílias do norte, famílias que realmente tiveram que sair da casa. E todo mundo apoiando, né, e ajudando do jeito que der para poder ter sucesso essa estratégia do governo, porque todo mundo acredita que esse é o sentimento, que está todo mundo realmente junto e esperando que dê tudo certo, mas não tenha mais como continuar fazendo o que ele fez, que não tenha mais Hamas e que a gente volte a ter paz sem nenhum tipo de ameaça. Então tem essa sensação de união aqui no Israel, e todo mundo junto, apoiando o que precisa e fazendo o que for preciso para dar certo. Karen, me parece que a neutralização dos terroristas do Hamas que estão em Gaza será um objetivo alcançado pelo exército de Israel. Israel tem plenas condições de fazer isso. Mas existem muitos terroristas e as lideranças vivem confortavelmente fora da faixa de Gaza e, segundo reportagens, nababescamente. Então, a ideia Hamas não é só um grupo militar ou paramilitar que é uniformizado, mas seus homens podem retirar o uniforme e se misturar rapidamente na população. Como fazer para ir eliminando a raiz maior desse mal, que é o ódio, que é o ressentimento, que é a desconfiança, e trabalhar juntos para uma liderança moderada que possa estabelecer uma paz pragmática, uma paz que os palestinos tiveram oportunidade em algumas vezes e, por força, por exemplo, do Hamas, essa oportunidade foi perdida. Olha, a minha esperança é que consigam fazer isso exatamente, porque esse é o objetivo, né? Começar por Israel e ver que a gente consegue trazer a paz e não ter mais um Hamas aqui em Israel, mas realmente tomar todo o cuidado para que a liderança que vai ter no lugar do Hamas também não seja uma liderança terrorista e não volte a acontecer o que aconteceu, né? Então eu confio na política do governo e na estratégia, né, que está tendo para parar essa guerra, e que isso é uma parte dos objetivos da guerra também. Trazer a paz, que continue sendo assim, e não que a troca de governo, porque não vai ter mais o Hamas, tenha algum perigo de trazer algum outro líder terrorista que está provavelmente fora de Israel, ou não sei. Então, eu acredito que a parte da estratégia dessa guerra realmente é trazer a paz também no dia depois, né? E se preocupar que isso não volte. Como isso vai ser feito, que eu acredito que a estratégia do governo e do exército de Israel, eles devem saber como fazer isso, eu confio neles. Karen, eu agradeço muito e temos certeza e fé que seus filhos voltarão a você em segurança e que essa situação toda será superada. Amém. Esperamos que em breve. Muito obrigado, uma boa noite a você e até uma próxima oportunidade. Você nos atende muito bem. Muito obrigada. Boa noite, boa tarde para vocês aí também.